Bom dia, hoje a nossa aula de matemática é no livro EMAI 2, volume 2. Vamos abrir na página 89, vamos começar pela atividade 28.3, número 1. Observe as caixas de frutas da quitanda do Sr. Silvio e responda: quantas frutas há em cada caixa? Para calcular quantas frutas tem em cada caixa, eu posso contar uma por uma ou eu posso multiplicar a quantidade que tem nas coluninhas e a quantidade que tem nas linhas. Então, aqui no caso, eu tenho 3 em cada coluna, então eu ponho 3 aqui. E quantas em cada linha? 1, 2, 3, 4. Então, eu ponho 4 aqui e faço 3 vezes 4, e aí eu vou ter o valor total. As mangas, a mesma coisa. Quantas mangas em cada linha? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu ponho 5 aqui. E quantas em cada coluninha? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou fazer 5 vezes 5. E vou ter o total de mangas. Maçãs, a mesma coisa. Posso contar uma por uma ou ver quantas tem em cada coluna e quantas tem em cada linha. Então, 1, 2, 3, 4 em cada coluninha, vezes 1, 2, 3, 4 em cada linha. Então, vai ficar 4 vezes 4. E aí, depois de calcular, você coloca a quantidade de cada uma que você calculou aqui. Número 2. O Sr. Silvio colhe melancias e as arruma em caixas em 2 fileiras, com 4 frutos em cada uma. Quantas melancias são colocadas em cada caixa? Então, aqui você pode usar várias estratégias, aí você vai ver o que for melhor para você. Você pode somar 2 vezes o 4, ou você pode multiplicar, ou você pode até desenhar. Então, se são 2 fileiras, vamos imaginar que as linhas aqui são 2 fileiras. Em cada fileira, 4 frutos. Então, eu vou desenhar 4 círculos aqui. Como se fosse os frutos. Então, tem 4 frutos em cada fileira. Então, quantas vezes eu desenhei os 4 frutos? Eu desenhei 2 vezes. Então, ou você pode fazer pelo desenho, ou você pode fazer a soma ou a multiplicação. Na atividade 28.4, da página 90, número 1, Mateus quer ajudar o Sr. Silvio a guardar peras em caixas. Cada caixa tem 4 fileiras e podem ser colocadas 5 peras em cada uma. Quantas peras podem ser colocadas na caixa? Então, aqui no caso, você pode fazer o mesmo sistema do último problema que eu expliquei. São 4 fileiras, você desenha 4 linhas, representando as fileiras, as 4 fileiras, e desenha 5 peras, 5 círculos em cada linha, em cada fileira. Aí, você vai ter o total de peras. Ou você pode somar, né, 4 vezes o 5, ou pode multiplicar 4 vezes 5. Você procura a melhor estratégia e que seja mais fácil para você fazer. Número 2, Mateus colocou peras em 2 caixas diferentes. Então, aqui já estão representadas, você vai ter que só calcular. Aqui no caso, ó, em cada coluninha, em cada fileirinha, tem 1, 2, 3, 4, 5 peras. Então, você vai colocar o número 5 aqui. E quantas em cada linha? Tem 1, 2, 3, 4, 5 também. Então, você vai fazer 5 vezes 5, ou você vai contar uma por uma. Na outra caixa, em formato diferente, em cada coluninha tem 6 peras. E em cada linha tem 4 peras. Então, é só você multiplicar 6 vezes 4, que você vai ter o total de peras, ou contar uma por uma. Depois, você vai responder na letra A. Na primeira caixa, há mais que 2 dúzias de peras? Por quê? Então, nessa primeira caixa aqui,
a mais que duas dúzias de peras, então nós temos que pensar, uma dúzia é igual a 12, então uma dúzia tem 12 peras, então duas dúzias é 2 vezes o 12, que vai dar 24. Então, duas dúzias dá o total de 20, daria o total de 24 peras. Então, nessa primeira caixa, há mais que duas dúzias de peras? Sim ou não? E por quê? Na letra B, qual das duas caixas tem mais frutas? A primeira ou a segunda caixa? C, quantas frutas há mais? Então, em uma delas tem mais frutas, mas quantas frutas há mais? Na página 91, atividade 28.5, número 1, Vinícius decidiu fazer um canteiro com mudas de alface e já plantou algumas. Veja a ilustração e responda. Então, observem a ilustração e vamos ler a pergunta. Vinícius disse que plantou os pés de alface por meio da multiplicação 6 vezes 4. Você concorda com ele? Discuta com a sua dupla. Então, vamos pensar aqui. Daria para ele fazer o cálculo 6 vezes 4? Sim ou não? Pensem um pouco. Com certeza, sim, porque aqui, ó, eu tenho 6 em cada linha e 4, no caso, em cada coluna, né? Ele vai plantar ainda as outras, mas aí vai ter 4 em cada coluna. Então, se ele fizer 6 vezes 4 ou 4 vezes 6, tanto faz, ele vai ter o total de pés de alface que ele vai plantar, mudas de alface que ele vai plantar. Aí vem outras perguntas. Letra A, quantos pés de alface ele pode plantar nesse canteiro? Então, você pode fazer por essa multiplicação ou contando um por um. Esses espaços vazios valem cada um uma muda de alface. Continuando ainda sobre os pés de alface, B, você pode determinar a quantidade de pés de alface sem contar de um em um? Como? Então, aqui você vai explicar se você compreendeu, se existe outra forma de contar sem ser de um em um. Número 2. Clóvis, pai de Vinícius, disse que ele poderia plantar a mesma quantidade de pés de alface por meio da multiplicação 4 vezes 6. Você concorda com ele? Pelo que nós conversamos, você vai dizer se sim ou não, se você concorda ou não com o pai de Vinícius. Na página 95, atividade 29.3, nós temos 3 probleminhas para resolver. Número 1, Júlio e Fabrício foram ao mercado. Júlio tinha R$ 28, comprou algumas frutas e gastou R$ 9. Com quantos reais Júlio ficou? Então, aqui nós já temos o total que ele tinha. Então, ele tinha R$ 28. Desses 28, ele teve que pagar R$ 9 das frutas que ele comprou. Então, a gente vai ter que saber quanto sobrou para ele. E quando a gente precisa calcular quanto sobrou, a gente faz uma subtração. Então, é 28 menos 9 para saber quanto sobrou para ele. Aí, no caso, quando você armar a continha, você vai ver que vai ter que pedir emprestado. Ou, se não, você faz 28 risquinhos e tira 9 para saber quanto sobrou para ele. Número 2. Fabrício comprou 3 dúzias de laranjas. Cada dúzia de laranjas custou R$ 6. Quanto Fabrício gastou? Então, aqui, cada dúzia, foram 3 dúzias, cada uma delas custou R$ 6. Então, para você calcular, você tem várias formas de calcular. Ou você pode fazer pela adição ou pela multiplicação. No caso, se você for fazer pela adição, o que você faria? São 3 dúzias, R$ 6 cada uma. Então, você vai ter que somar os 6, quantas vezes? Vai ter que somar os 6 3 vezes. Ou multiplicar 3 vezes os 6 para saber quanto o Fabrício gastou nas 3 dúzias de laranjas. Probleminha 3, Fabrício pagou as laranjas com uma cédula de R$ 20. Quanto ele recebeu de troco? Então, essa conta vai depender do resultado dessa número 2. Porque
Dos R$ 20 que ele tinha, ele vai pagar o valor que ele gastou nas 3 dúzias de laranja. Então, eu quero saber quanto ele vai receber de troco. Quando a gente precisa calcular quanto vai receber de troco, sempre teremos que fazer uma subtração para ver quanto vai sobrar. Qual é o resto? Então, eu vou pegar os R$ 20 e vou tirar do valor que ele gastou nas 3 dúzias de laranja, que é o resultado dessa conta. Então, é 20 menos o valor do probleminha, do resultado do probleminha 2. E aí, você vai ter quanto ele recebeu de troco. Um beijo e até a próxima aula.